Bom dia pessoal, esse aqui vai ser o vídeo de prova de fogo para os mestres que querem narrar para o ranking F, ou seja, esse vídeo aqui vai te dar a permissão de narrar única e exclusivamente prova de fogo que seja do ranking G para o ranking E. Para o ranking F, para o ranking E tem outra, para o ranking D tem outra e assim por diante. A prova de fogo para o ranking F, ela é uma prova de fogo de transição. E o que significa isso? Prova de fogo que vai fazer o personagem sair do ranking G para o ranking F. Não vai mudar muita coisa na dinâmica de luta desse personagem. Então a prova de fogo para o ranking F não é você querer fazer o personagem passar por um desafio muito extenso, não é você querer fazer o personagem passar por uma provação ali que eu faça. Muitas vezes ter que revirar a própria ficha, ficar esperando ou prevendo o movimento que ele vai ter de utilizar aquela habilidade. Não, o objetivo não é esse. O objetivo da prova de fogo para o ranking F é fazer o personagem agir sob pressão. É literalmente esse o objetivo, é fazer o personagem não ficar travado, sem querer conversar ou fazê-lo conversar por off. Não é essa a nossa intenção para um ranking F. Então para o ranking F a gente faz o jogador, é uma missão, como qualquer outro, com um nível de dificuldade alto, porque você vai estar provando o jogador, ele tem que saber se ele lidar com adversidades, e que o intuito é geralmente colocar imprevisto na jogada do jogador. É a melhor forma de você fazer uma prova de fogo para o ranking F é enfiar imprevisto. Então muitas vezes ele está, por exemplo, enfrentando ali um inimigo em específico, e ele acredita que esse inimigo é o mais forte que tem ele para enfrentar, que ele mata esse cara e ele tá livre. E aí ele mata esse inimigo e ele se depara com um exército inteiro. Isso é o imprevisto. Isso é algo que pode potencialmente matar o jogador se ele fizer escolhas erradas, e também que vai fazer o jogador focar ali em uma forma de abordagem diferente. Então, a prova de fogo para o ranking F, você se literalmente surpreender o seu jogador e fazer ele lidar com problemas que ele não estava esperando, com problemas dos quais ele não estava planejado para lidar. Com isso você faz o jogador pensar em novas formas, em aproveitar o cenário. O jogador tem que começar a prestar atenção no cenário. Muitas missões no ranking G ignoram completamente o cenário. Você está lutando numa floresta, num pântano, num rio, no mar, no meio do oceano, no convés de navio, ele não se importa, ele não vai utilizar o cenário a seu favor. No ranking F a gente quer que isso mude. Então às vezes você vai colocar a batalha desse ranking F em um ambiente que muda de acordo com um horário específico. Você vai colocar essa batalha desse ranking F, sei lá, no ombro de um titã, como foi a prova de fogo da AI. Então você vai colocar essas batalhas em ambientes que sejam literalmente diversos. Você não vai colocar a batalha do seu ranking F, sei lá, numa praça. Não, isso não vai ficar legal. Você tem que pegar e fazer duas coisas que são fundamentais para você fazer uma prova de fogo direito. Lembrando que a prova de fogo não é para ser divertida. Prova de fogo não é para ser divertida. A missão é para ser divertida. Casual, papum, fiz uma missãozinha ali, legal, um eventozinho ali, tudo mais, uma dungeon. Dungeon nem tanto, né? Mas fiz uma missãozinha ali legal, nossa, que legal, que diversão. Prova de fogo não tem esse objetivo. Prova de fogo não é para ser legal. Não é para o jogador ficar, nossa, minha prova de fogo foi a melhor coisa que eu joguei. Não, não é. Esse não é o objetivo. O jogador ele tem que entender que a prova de fogo é um critério para ele passar de ranking. Logo, é uma coisa para ser chata mesmo, é uma coisa para ser mecânica mesmo, é uma coisa para fazer o jogador ficar pensando, quebrando a cabeça, querendo saber absorver aquelas informações. Então, algumas formas, isso aqui são só exemplos. Você pode tentar outra abordagem para fazer o jogador se comportar levando em consideração o cenário e também adversidades e imprevistos. Mas a melhor maneira de você fazer isso é criar um ambiente que tenha o desconhecido a seu favor. Então, você vai colocar o jogador em um ambiente que não vai ser a casa dele, pô. Você vai pegar o jogador e colocar ele em um ambiente que ele não conhece, em um ambiente misterioso, que tem ali um que está de energia mística. Então você vai pegar o ambiente que esse jogador vai estar e vai colocar ele com condições diversas. Pode ser uma condição climática extrema, pode ser um ambiente que muda, pode ser um ambiente que está em frequente movimento, pode ser um ambiente a cada quantidade de tempo, ele vai oferecer um desafio novo, ou pode ser um ambiente ainda que o jogador tem ciência de que está em um lugar muito perigoso e que se ele for pro lado errado, ele morre. Então, pode ser um monte de ambientes diferentes e o importante é você colocar imprevistos. Há muitas formas de você colocar imprevistos quando você está falando de combate. E uma delas, por exemplo, a que eu acho que os jogadores mais utilizam, os mestres mais utilizam, é colocar um inimigo e esse inimigo muda a cadeia de combate dele conforme ele sofre dano. Isso é algo muito comum, aquele negócio, você não precisa inventar a regra, é uma coisa muito boa, é um negócio fácil de você explorar, então você não precisa inventar a roda, aliás, mas é um negócio fácil de você explorar. Você pega o seu inimigo, quando ele sofre sente dano, ele muda o padrão dele. Então o jogador já estava acostumado com o padrão dele, já sabia que quando ele tirava tanto no dado, ele acertava, já sabia que quando tal coisa acontecia, ele ia acertar também. Então o jogador estava acostumado com aquele padrão, você muda o padrão. Quando você muda o padrão dessa forma, o jogador vai ficar confuso. Qual o número será que eu preciso tirar no dado para acertar ele? Qual o modificador dele agora? Qual o dano que ele vai me causar? Será que eu posso me dar o luxo de receber um ataque? Será que não é uma boa ideia usar minha inspiração agora? Então, leve em consideração que você precisa sempre surpreender o oponente. Ele tá lutando com alguém que ele não vai saber o nível de força, que ele não vai saber como reagir. Isso é um ponto interessante para você fazer o jogador, às vezes, pensar de forma criativa, pensar um pouco fora da caixa. Não deixe ele ficar muito tempo pensando em off, você tem que pedir uma rolagem, você tem que estar ali sempre mantendo ele concentrado,
concentrado, mas, via de regra, o seu objetivo ali não é criar um combate que vai ser confortávelzinho. E aí, se você não quer criar um inimigo que tem essas mudanças de fase, lembrando que você pode usar mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. É um pouco exagerado, mas não tem problema. Você também pode colocar inimigos múltiplos, que parecem que não vão ter fim. Então, às vezes, ele vai lá, tá enfrentando o desafio de um samurai. E aí, outro samurai muito mais forte aparece, cara. E aí, esse outro samurai é tão pica que ele pensa, não, puta que pariu, aquilo lá não era o boss, mas esse aqui com certeza é. Aí esse samurai muito pica é engolido por um dragão, e aí o dragão que é o boss de verdade. Essa é a forma mais fácil assim também. Eu acho que quando você cria inimigos novos e vai inserindo com imagem e tudo, o jogador fica, puta que pariu, tô na merda. Porque esse é o objetivo que você quer, é a impressão que você quer causar pro jogador durante uma prova de fogo. Então, por exemplo, as provas de fogo que eu narrei geralmente geraram em torno desse tipo de coisa. No caso do Aidoneus, ele pensou que ia ter que enfrentar reptilianos, monstros pequenos, foi a primeira prova de fogo do rank F do servidor. E o verdadeiro inimigo era um poderoso Lich. E aí, depois que ele derrota esse Lich, ele ainda tem que sobreviver a uma fuga de outros personagens que tinham dados muito superiores ao do Aidoneus. Então são provas de fogo que vão submeter o jogador a uma provação. E ele nunca vai saber quando tá acabando ou não tá acabando. Esse é o ponto principal. Ele vai ficar com medo, na verdade. Quando estiver acabando, que ele tá percebendo que tá só faltando uns passos pro jogador sair, ele sabe que vai ter alguma coisa. E aí você brinca com esse psicológico dele, você coloca às vezes parecer que é um desafio menor, um desafio maior. O importante é você fazer o jogador sentir-se em estado de vulnerabilidade. Você tem que passar essa impressão de imponência dos seus oponentes para com o jogador. Então o jogador ele tem que se sentir fraco. Ele tem que sentir que se ele não souber utilizar o cenário a seu favor, se ele não souber pensar naquele pontinho fora da caixa, então ele vai acabar sendo prejudicado, talvez morrendo, ou ainda, uma coisa que não aconteceu ainda, tá? Mas eu permito que aconteça, tá tudo bem, não tem problema, que ele reprove na prova de fogo. Isso é um ponto interessante. A prova de fogo pode reprovar. Então não necessariamente o jogador vai morrer na prova de fogo ou desistir dela e ele vai passar. Você pode reprovar um jogador na prova de fogo. Falar assim, cara, ó, é o seguinte, é uma humilhação? É uma humilhação, mas às vezes é necessário. Quando eu recomendo que você faça isso? Cara, só quando você ficar, tipo, absurdado com as ações do jogador. Eu, hoje posso falar com segurança, tá? Hoje, dia 1/7 de 2021, posso falar com segurança que eu nunca tive nenhum jogador em prova de fogo minha que fosse tão chato a ponto de eu falar, caraca, esse maluco não merece passar, véio. Esse maluco não tá sabendo jogar, como é que ele não pensou nisso? É o óbvio, o que eu tava ali deixando pra ele pensar, que eu tava esperando que ele fosse pensar nisso, ele não pensou. Então, nunca tive, tá? Mas pode acontecer de ter. Existem, porra, um monte de jogador por aí, então vai ter um momento ali que provavelmente isso vai acontecer, então estejam avisados que você pode reprovar um jogador na prova de fogo, é uma coisa humilhante, então pensa bem antes de fazer isso, porque, pô, o cara reprovando uma prova de fogo, não é pra ser humilhante, mas infelizmente acaba sendo, né, o pessoal sabe que ele reprovou, o pessoal vai ficar julgando as ações dele, mas é algo que pode acontecer. Então você pode reprovar o jogador na prova de fogo, ou ainda você pode meter um migué, mano, você não conseguiu a missão e tal, só pra não falar, você reprovou, entendeu? Só pra não passar ele de rank também. Então assim, é possível reprovar na prova de fogo. A prova de fogo é pra ser isso, cara. Por ranking F, vocês têm que passar uma missão e prestem atenção na duração. A duração é uma sessão, cara. Prova de fogo é one shot e acabou. Você vai ter que calcular um prazo para essa sua missão que seja relativo a esse one shot. Então não joga o jogador numa prova de fogo e fala pra ele se achar. Não. Sempre começa a prova de fogo já deixando bem claro qual o objetivo do jogador. Se o objetivo é ele voltar para casa, se o objetivo é ele matar alguém, se o objetivo é ele fugir de um lugar, se é encontrar uma solução para alguma coisa, sempre comece uma prova de fogo deixando bem claro o objetivo dela, porque se você não deixa claro o objetivo dessa prova de fogo, às vezes o jogador vai perder muito tempo com o NPC, e aí quando ele quiser lutar mesmo com os inimigos, você vai ter pouco tempo para narrar esse combate e não vai ser uma prova decente. E isso é pior ainda, né? Porque você não é nem um jogador que não teve culpa, porque no geral foi você que não deixou claro o objetivo dele, ele teve que ficar perdendo tempo com NPCs que às vezes você colocou apenas por mero capricho. Então as provas de fogo pro ranking F, elas têm essa questão. Desafio, então o jogador, ele precisa estar sempre sendo submetido a situações em que ele vai precisar pensar fora da caixa, senão ele não vai conseguir passar desses desafios. Duração de ser um one shot e uma abordagem que leve em consideração o cenário, as habilidades desse jogador, tudo para que ele saiba que as ações dele precisam ser não aquela mecânica de um D20 para ataque, um D20 para defesa, um D20 para ataque, opa, acertei, dano. Não é isso. Isso fica no ranking G, rapaziada. Pensa que esse jogador, ele tá incrementando ali uma nova camada, ele é oficialmente um veterano, ele é oficialmente um aventureiro. Então, o mínimo que se espera de um aventureiro é ele saber pensar, saber lidar com as adversidades, entendeu? Então, isso é muito importante mesmo. Tem que ter um desafio, tem que ter uma abordagem inteligente, tem que ter uma abordagem coerente. Inclusive, vocês podem utilizar a abordagem de guildas que fazem as provações para os ranking F. Então, existem muitas guildas por renda que vão conferir esse título de ranking F, mas não se limitam a isso. Você pode fazer o seu ranking F, o seu ranking G, passar pelo ranking F por meio de um feito grandioso no mundo que vai aferir a ele esse cargo. Mas
não necessariamente uma provinha lá que ele ganha uma medalha. Ele pode receber a medalha de outra forma, ele pode ser só considerado, existem muitas formas, tá? Lembrando que os rankings em Randor servem para muitas coisas. É como se fosse uma categoria, como se fosse uma espécie de gabarito, um diploma. É para isso que servem os rankings. Então muita gente não precisa fazer, como se fossem as faculdades, as guildas, mas conseguem ainda assim serem chamados dessa forma, ainda que não tenham esse diploma do ranking que eles merecem. Porque a divisão de ranking G pro ranking F, tanto que não existe insígnia de ranking G, rapaziada, não existe. Existe a insígnia de ranking F, que vai falar o quê? Você é um aventureiro. É um selo, é algo cultural. Aventureiros ajudam aventureiros são contratados, é uma forma deles serem identificados, é uma forma deles não serem confundidos com bandidos, é uma forma deles não serem confundidos com soldados, espiões. Aventureiros têm tudo a ganhar utilizando esse tipo de insígnia. Só não tinha quando tava com o Alexandrino querendo matar eles, mas no geral tem tudo a ganhar utilizando esse tipo de insígnia. Então os aventureiros, eles precisam entender que isso é um aspecto cultural dos aventureiros. É a questão de você ter uma insígnia mostrando seu rank, seu nível de força e tudo mais. Então, rapazes, pensem assim. Um ranking G pode cometer o vacilo X, mas um ranking F não pode. Se esse vacilo for algo que é relacionado a uma obviedade, aí é inadmissível. Basicamente, a prova de fogo pro ranking F é tão brutal, tão banal, que chega a ser engraçado. Tudo que você vai exigir pro jogador é que ele não seja um jogador que se baseia em obviedades. É só isso. Você vai pedir um mínimo senso crítico para esse personagem. Você vai pedir o mínimo que se espera de um aventureiro que realmente enfrentou muitas aventuras ao longo de sua vida. Em game que eu tô falando. Então, basicamente é essa a função da prova de fogo, é você conseguir aferir ali se o jogador está ou não apto para estar lidando ali com essas questões relacionadas, é claro, com as provas de fogo e tudo mais. Então, basicamente, a prova de fogo Ranking F, ela é bem simples de narrar, né? Eu passei um curso até que bem breve pro André poder narrar, pro André, então... É simples, cara. É um negócio simples, não tem mistério, não tem por que achar que há uma extrema quantidade de fatores que você precisa estar lidando para narrar uma prova de fogo, não. É basicamente 3 pilares. Duração tem que ser one shot, a abordagem tem que ser algo que vai fazer o seu jogador ficar surpreso, vai ficar surpreendido e tudo mais, e quanto à dificuldade, tem que ser desafios bons, desafios que façam o jogador pensar além do que ele tem no inventário, além do que ele tem com o próprio personagem em si. A prova de fogo por ranking F é basicamente você pegar o personagem que o jogador geralmente usa seco, puro, sozinho, e integrá-lo ao ambiente. Você vai pegar um jogador que está acostumado a olhar para a ficha quando está jogando, só para a ficha, olha para a ficha, para o inventário, acabou, ele consegue jogar, e vai fazer ele ter que olhar para a ficha e para o mundo. É isso. É o seu objetivo. Você pode fazer um sistema de corrida contra o tempo, você pode fazer um sistema de resgatar um aliado, de ter que se concentrar na batalha, mas ao mesmo tempo ter que se concentrar em alguém que está ali para ser protegido, alguém que está em apuros. Então, a prova de fogo pro ranking F, ela vai fazer isso. O objetivo é pegar aquele jogador do ranking G que instintivamente, intuitivamente, já vai estar querendo jogar só baseando-se na ficha e nas habilidades, que é o que serve para a maior parte das missões, e forçá-lo a olhar para o mundo também. Tanto que você vê que os ranking Fs, depois que eles conseguem fazer uma prova de fogo pro ranking F, até nas missões de ranking G, eles começam a prestar mais atenção no cenário. As pessoas antes jogavam de forma meio solta. Por exemplo, eu tô aqui numa floresta, e aí eu vou enfrentar meu oponente, a luta, em questão de que eu tô falando das minhas ações, é a mesma coisa se eu estivesse lutando em um campo aberto. Agora, um jogador que pegou o ranking F, ele já começa a pensar, será que não tem uma árvore muito grande que esteja caída ali, para que eu possa tentar ficar entre os dois ali, talvez pegar um high ground? Será que não tem uma clareira ali perto para eu poder utilizar tal magia? Esse é o ponto. O ranking F é você pegar o jogador que no ranking G mal lida com o cenário e forçá-lo ao mundo, forçá-lo a enxergar as coisas que estão ao seu redor. Esse foi o curso de ranking F, é um curso bem simples mesmo. Aqueles que viram o vídeo inteiro, que viram até aqui, não é um vídeo longo, então é muita cara de pau não ver tudo, beleza? Mas aqueles que viram o vídeo inteiro vão mandar uma mensagem no Zap, vocês têm meu número, e vão falar bem assim, Forte Pinto, é isso, só para eu saber se vocês viram mesmo. Então, forte abraço aí, pessoal, forte pinto para vocês. E eu encerro por aqui o tutorial de Ranking F.